Bem, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. E ele diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Amém. Bom, meus queridos, aqui é um trecho, a conversa entre Samuel, né, o profeta Samuel, e o rei Saul. Né? E aqui, né, a resposta, peguei só a resposta aqui dessa conversa, porque essa parte do diálogo, né, que Saul diz isso, me perdoe, que Samuel disse isso ao rei Saul, isso que importa, isso que é o mais importante aqui para a gente meditar hoje nisso, sobre a importância, né, ressaltando mais uma vez a importância da obediência à palavra de Deus. Então aqui ele diz, né, que Deus prefere muito mais, né, que se obedeça à palavra dele, né, do nosso Pai, do que a gente faça sacrifícios, né? Porque sacrifício, né, se a gente parar para pensar assim, o ato do sacrifício, né, de sacrificar um animal, por exemplo, né, é muito mais fácil do que obedecer a palavra de Deus, né? Tanto que tinham pessoas nessa época que tinham alguns animais já lá em casa, já separados para sacrifício. Então a pessoa fazia alguma coisa errada, pecava, não, peraí, eu vou sacrificar aqui, vou pedir perdão, vou pegar esse animal aqui, esse carneiro, seja que for, e vou sacrificar e pronto, e fico quites com Deus, né? Então era mais ou menos assim. Claro que eu estou, né, exemplificando de uma maneira muito grosseira, né? Mas era mais ou menos isso. E então, se a gente parar para pensar, isso era fácil, né? Então, aí eu pequei, eu pego um carneiro, eu pego um bode e pronto, sacrifício e dou, né, ao Senhor, né? E sacrifico e fico livre, né? Fico perdoado, né? Não é assim, né? Não funciona assim. Só que antigamente muita gente fazia isso. E aqui, né, o profeta Samuel dizendo isso ao rei Saul. Olha, mas espera aí, mas Deus, né? Será que Deus prefere os holocaustos, os sacrifícios, do que a obediência à sua palavra? Daí ele mesmo responde, né? A obediência é melhor do que o sacrifício. Se a gente continuar lendo, ele vai falar, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Ou seja, né, nada como obedecer a palavra de Deus. É isso que agrada a Deus. A vontade de Deus é que todos, né, nós sejamos obedientes à sua palavra, porque se obedecermos à palavra do nosso Pai, seremos salvos. E é isso que Deus quer, que todos sejam salvos, né? E que sem, né, Deus não faz distinção de ninguém. Ele quer que todos recebam a palavra, que todos obedeçam e que todos se salvem. Né? Daí vai de cada um, é claro, a busca por essa palavra e a busca por essa obediência. Né? É uma escolha. Eu escolho se eu vou obedecer ou não. Eu escolho se eu vou seguir os caminhos de Deus ou não. Deus nos dá esse direito, sempre nos deu, né? O livre-arbítrio. E mais uma vez é a nossa escolha que vai nos levar à salvação ou à destruição. Né? É escolha, né? E infelizmente muitas pessoas escolhem realmente a destruição, né? Jogam fora a salvação, jogam fora a chance, né, da vida eterna e se enterram, né, de uma vez
no tormento, né, eterno, no sofrimento eterno, né? Porque a pessoa pensa, né, muitas pessoas pensam, é céu ou inferno, né? Então eu vou ficar dormindo no céu, eu vou ficar dormindo no inferno, então tanto faz, né? Não, não é isso não, não é isso não. É o sofrimento eterno, né? Não é o sono eterno, é o sofrimento eterno. Então a pessoa, erroneamente, a pessoa acha, né, ainda tem esse absurdo de achar que vai ficar dormindo quietinho lá, que dormindo no inferno o resto da vida, né? Não, não é isso não. É o sofrimento eterno, né? Não é a vida eterna, é o sofrimento eterno. E mais uma vez, queridos, né, é a nossa escolha, né? É nós que escolhemos, né? Eu escolho obedecer a Deus, eu escolho desobedecer a Deus. E também é assim, se eu não tenho como fugir disso, né? Se eu desobedeço a Deus, eu estou obedecendo a quem? Eu estou obedecendo ao inimigo, né? Então é, é muito forte isso, é muito importante, né, a gente saber disso, né? Onde nos colocarmos, né, nas mãos do Eterno, do nosso Pai, do nosso Deus, ou nos colocarmos nas mãos do inimigo, né? O inimigo fica nos rondando e ele quer isso, ele quer realmente que a gente se entregue a ele, é isso que ele quer, né? Mas, né, nós sabemos que isso, né, não é o caminho, nunca foi e nunca será, né? Esse é o caminho da perdição, é o caminho do sofrimento eterno, né? E da misericórdia, né? Nós queremos fugir disso, né? Nosso foco é Jesus, nosso foco é Deus, nosso foco é a salvação, e nosso foco então tem que ser a obediência. Por quê? Porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Até esse nome que eu vou deixar no vídeo de hoje. A obediência é melhor do que o sacrifício. Tá bom? Quer dizer, obedecer a Deus com gratidão, obedecendo a Deus, né, por darmos graças a Deus que temos, né, a chance de conhecer a vontade de Deus, conhecer os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus e poder cumpri-los, né? Nossa, é gratificante, é emocionante, né? É sermos salvos, é sermos dignos, né, de sermos chamados filhos de Deus. É uma alegria imensa obedecer a Deus, né? É uma maneira de termos uma vida plena, uma vida serena e uma vida eterna e trazer bênçãos para para a nossa descendência. Então, como em sã consciência não escolher isso, escolher o oposto disso? Não, não tem como, né? Não tem como em sã consciência. Se a pessoa escolhe a outra coisa, escolhe outro lado, a pessoa tem que fazer um exame de consciência, tem que ir ao médico, tem que se tratar, né? Então, queridos, fiquemos atentos, né? A obediência a Deus é muito melhor do que o sacrifício, é muito mais bem-vinda aos olhos de Deus do que o sacrifício. O sacrifício é fácil, né? A obediência requer amor, a obediência requer cuidado, a obediência requer bom senso, a obediência requer querer ser salvo, em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira, que Deus nos dê muita paz, muita esperança, que nos dê muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer a vontade do nosso Pai com alegria e nos aproximarmos cada vez mais dele e, consequentemente, da salvação. Por quê? Porque Deus é salvação. Então é isso, queridos. Fica aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Grande abraço, meus queridos, minhas queridas. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Com Deus, queridos.